Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está vendo a gravação do Evangelho para o dia 24 de maio de 2026, capítulo 19, A fé transporta montanhas. Essa é a Carmen Matos. Esse é o Gelson Vieira. Que bom, então sejam muito bem-vindos. É um capítulo maravilhoso que fala da fé, que é muito importante a gente ter na nossa vida, né? Eu diria que é fundamental. Fundamental. A gente não atravessa uma rua se a gente não tiver fé que vai dar certo, vamos chegar lá do outro lado, né? Então a fé é muito importante. Então, como sempre, a Carmen vai começar com uma oração maravilhosa. A gente vai estar sempre tentando ficar nos 20 minutos. A gente está no Instagram e no YouTube. E a gente pede carinhosamente para você, né, convidar alguém para queira se inscrever no Instagram para a gente chegar ao número 1000 e a gente finalmente começar a fazer ao vivo. Verdade. Na última vez, no último Evangelho, nós conseguimos fazer ele em 20 minutos. E aí, depois disso, eu fiz um outro vídeo somente com passe. Talvez a gente faça isso de novo. Sim. Parece que deu certo, então dá uma checada lá depois, tá? Verdade. Depois do Evangelho. Tá, agora se preparem para essa oração da Carmen. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Conectando com o ar que entra, expande o seu peito, trazendo todo esse oxigênio que nos mantém vivos, que nos mantém ativos com essa energia vital. Inspiramos e fazemos uma intenção para esse Evangelho de hoje, que possamos sair desse Evangelho um pouquinho mais de entendimento e aprendizado, e que possamos desenvolver cada vez mais a nossa fé. Senhor da vida, nesse momento de silêncio e presença, voltamos o nosso coração para a fé verdadeira. A fé que não nasce apenas das palavras, mas da experiência profunda da alma com a luz. Muitas vezes olhamos para as montanhas da vida e nos sentimos pequenos diante dela. Montanhas de medo, montanhas de insegurança, de tristeza, montanhas de perdas, de enfermidades, de dúvidas, que silenciosamente desgastam o coração. E é nesses momentos que te pedimos, Senhor, fortalece em nós a fé que sustenta, a fé que ilumina e a fé que permanece mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem enxergar a saída. Nos ajude a compreender que fé não é exigir que tudo aconteça conforme a nossa vontade, mas confiar que existe uma inteligência maior conduzindo cada passo da caminhada. Que a nossa fé não seja apenas emoção passageira, mas consciência desperta. Uma fé viva, capaz de gerar coragem diante das dificuldades, serenidade diante das provas e esperança diante das noites mais difíceis da alma. Quando o desânimo chegar, nos lembra que nenhuma dor é eterna. Quando o medo tentar nos paralisar, nos faz recordar da força divina que habita dentro de nós. Quando as tempestades surgirem, nos ensine a silenciar o coração para ouvir a tua presença. E que nós possamos desenvolver a fé que transporta montanhas, não para alimentar orgulho ou controle, mas para superar as barreiras internas que nos afastam do amor, da paz e da confiança. Porque a verdadeira fé nos move e move montanhas.
Essa certeza íntima de que nunca caminhamos sozinhos nos motiva, e que a luz divina fortaleça nossa mente, equilibre nossas emoções e desperte em nós a confiança serena de que tudo possui um propósito maior. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, a fé é tão importante que Jesus teve um ensinamento junto com os apóstolos num momento muito especial, né? Chegou um pai desesperado junto a Jesus que o filho dele tinha um demônio, quer dizer, tinha um obsessor com ele, que uma hora ele se atirava no fogo, outra hora ele se atirava na água, e ele pediu para os apóstolos para que livrasse o filho dessa perturbação, e os apóstolos não conseguiram. E aí Jesus pediu para que viesse o menino, e imediatamente ele expulsou aquele espírito tão opressivo e obsessor na criança, né? E aí, em particular, os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: puxa, como é que nós não conseguimos? Todos nós tentamos. E aí veio Jesus lembrar que era por causa da pouca fé que eles tinham. Então ele disse: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que tem, semente de mostarda, você diria para essa montanha: mova daqui para lá, e ela faria. E, obviamente, a montanha é uma alegoria para as coisas espirituais, as coisas que a gente tem que vencer espiritualmente. Então Jesus está lembrando para a gente que a gente tem muito mais força do que a gente possa imaginar. Eu sempre digo, né, quando a gente diz eu não posso, eu não sei, isso é uma fé no sentido contrário. Você está dizendo eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Então a força desse pensamento e a força dessa palavra, ela faz com que aconteça e a pessoa não se dá conta que aquilo foi um ato de fé ao revés. Então, se ela tivesse a plena certeza de que no caminho do bem ela está sempre assistida pela espiritualidade, não para entregar na mesma hora, não para entregar exatamente o que ela pediu, mas para fazer ainda melhor, entregar na hora certa e aquilo que é realmente necessário. Então, quando existe essa compreensão que quando a gente está agindo no bem, as nossas ações que, né, nós temos que fazer a nossa parte. Ajude para que o céu nos ajude. Não? Então, se a gente está fazendo a nossa parte para o bem, a gente agora aguarda, não naquela espera, digamos, parada, aquela espera, como se fala, a espera passiva. Mas sim, você vai fazendo toda aquela parte para que venha no momento certo. Então, Jesus está lembrando a gente que a gente deve confiar nessa justiça e nesse amor de Deus. É um pouco difícil a gente entender que tudo que está havendo conosco tem uma razão e uma hora certa de acontecer. Só que existe um elemento fundamental, e Jesus, quando ele fazia todos os movimentos dele de cura e de auxiliar, ele primeiro fazia venha até mim, ele fazia um movimento de que a pessoa teria que fazer uma movimentação. Ele não ia até o aleijado, descia até ele e ajudava ele a subir. Ele dizia, né, levanta e anda. Ele tinha uma força, obviamente, do magnetismo dele, mas que apenas acontecia porque aquela pessoa, naquele momento, se viu com toda a força.
Então, isso, você imagina, você ter aquela presença de Jesus te falando para fazer alguma coisa, e aí ele dizia, não foi a fé que te curou. Porque a pessoa chegou ali, muitos que chegaram, você imagina, existia uma multidão enorme acompanhando Jesus. Para você se apresentar a ele para ser curado, você tinha que fazer um esforço. Muitas vezes você tinha que ir na frente da multidão, você saber onde é que ele ia passar, Então, existia aquele primeiro movimento para se receber esse benefício que ele só existe quando existe a contrapartida da nossa ação também. Nunca se chega a um objetivo sem que a gente não tenha feito o nosso esforço. Isso. Né? E esse desejo, né? Esse desejo genuíno do que quer que seja, né? Do que quer que esteja para acontecer e o que você deseja que acontece, é fundamental, não é? Porque muitas vezes a gente esquece que nós somos a representação perfeita do divino, né? Então, quando a gente acredita, quando a gente afirma, quando a gente visualiza como se já estivesse acontecendo, a gente está simplesmente dando espaço para essa força se manifestar através da nossa fé, né? Do nosso acreditar. É verdade. Aqui tem uma frase que é muito interessante. Isso está no Evangelho, então quer dizer, isso foi trazido pelos espíritos superiores numa orientação equilibrada que nos traz uma verdade do mundo espiritual. Então ele fala assim: o poder da fé tem ação magnética e o homem atua no fluido que é o agente universal. Então você imagina que o nosso pensamento e a nossa vontade de conquistar algo, aquilo ali já está plasmando no universo através do magnetismo e talvez através dessa plasticidade do agente universal e que está contribuindo para que isso aconteça. Então essa força do pensamento e essa força da vontade faz coisas incríveis acontecerem, né? Então ele fala sobre isso e ele diz aqui: a fé é uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar. A gente vive vendo assim nas competições, né, olímpicas, então o atleta vai fazer alguma coisa, ele fica naquela concentração, porque na verdade ali houve, obviamente, o esforço dele de trabalhar naquilo, ele tinha uma meta clara que era conquistar um recorde, mas ele também está passando toda aquela ação na mente dele. Ele está ali, eu vou fazer essa corrida, eu vou fazer esse salto, isso tudo está na mente dele. E ele não tem, pela toda o esforço dele, ele tem certeza que ele vai conseguir fazer aquilo. Né? Isso, então ele vive aquele momento que ainda não aconteceu, não é? Como se fosse já acontecendo. Dentro dele, algo, né? Algo vai se movimentando, algo vai se manifestando, vai co-criando, porque é isso, né? Esse é o perfeito exemplo, né? De quantos os atletas, eles revivem, né? Cada movimento como se estivesse acontecendo agora, mesmo ainda ter tido acontecido. Né? Isso. Então, é isso, essa é a nossa prática, essa é a prática da fé, da certeza, da confiança de que a gente vai fazer o nosso melhor. Né? O atleta, ele treina, ele faz o melhor dele para chegar no objetivo, né? Que é uma competição, mas ele sabe que ele fez o trabalho. Quando a gente tem fé, a gente está também fazendo o trabalho, a gente está ali acreditando, estamos fazendo o nosso melhor e sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que tudo tem um propósito, mesmo sendo difícil de entender, existe um propósito e eventualmente a gente vai
conseguir entender, não é? Na força divina. É verdade. E aqui fala algumas coisas, por exemplo, a fé robusta, né, que você diz, eu vou conseguir fazer isso, eu vou terminar o meu curso, eu vou conseguir ser vou conseguir perder meu peso, os objetivos que você vem a fazer, essa fé dá uma perseverança. Perseverar é você continuar fazendo aquele trabalho. Tem aquela história de quem recentemente faleceu, que era o Oscar, que era um dos maiores cestinhas de basquete do mundo. Ele fazia, as pessoas diziam mão mágica, ele falava mão mágica, não é uma mão mágica. Eu através da perseverança, do contínuo esforço, eu cheguei até onde eu cheguei. Se eu em algum momento fosse esperar que a mão fosse mágica e atrás disso não houvesse um trabalho sério a ser feito, ele não teria conseguido aquilo. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente e dizer, uma parte cabe a mim e uma parte cabe a que a divindade faça todo o processo de que a gente consiga. E eu já vi muitas vezes que a parte que cabe a gente é menos do que cabe ao universo, porque a gente está fazendo o nosso esforço, mas uma série de sincronicidades, uma série de coisas acontecem para que determinada coisa possa acontecer. E muitas vezes na nossa vida a gente diz, puxa vida, como é que isso aconteceu? Mas a gente tem que ter esse modo de pensamento contínuo para que a gente siga perseverando. Então ele diz aqui, perseverança, a robustez da perseverança, essa coisa contínua, a energia, que é a vontade de fazer, e os recursos que às vezes acontecem, né, vão aparecendo para que você faça e realize aquilo. É verdade. Não é verdade? E o que mais você tem para falar, que nós temos ainda algum tempinho? A perseverança é um fator, né, que faz diferença, né? Muitas vezes a gente acredita, pede, visualiza, e um tropeço balança, né? Balança a fé, balança essa certeza de que a gente está no caminho certo. Então a perseverança é tão fundamental, né? Que a gente balança, mas não cai, né? Com certeza. E aqui fala, a fé ela é calma. Então, quer dizer, alguém com fé, ele não está ali estressado, esbaforido, ele falando, será que vai dar certo? Mas não, ele tem uma calma, e ele também tem ele sabe esperar, né? O tempo de Deus é um tempo diferente nosso. Muitas vezes a coisa acontece porque tem que acontecer, porque se ela acontecesse talvez antes a gente não tivesse a maturidade, talvez as situações fossem diferentes. Então existe esse tempo de Deus, mas ele precisa estar conectado com o que a gente quer. Não é à toa que Jesus sempre chegava para as pessoas e dizia, o que você quer que eu faça? Então ele perguntava, qual é o seu querer? Para que direção você está se dirigindo? Porque eu não posso te ajudar se você não estiver indo para lá. E muitas vezes esse querer, ele precisa ser ecológico, né? O ecológico no sentido de olhar para o todo, né? Por tudo à sua volta. Porque muitas vezes a gente quer algo para a gente sem pensar no que aquele algo pode influenciar positivamente nos que estão à nossa volta ou numa situação em geral, né? Porque então, o saber pedir é saber também que não vai faltar para o outro. É uma consciência coletiva. Quando você tem um benefício, outros se beneficiam também. É verdade. Quando você está bem, outros também. É verdade. Tem esse... Precisa de mim? Gente, tá como assim? Então a gente está finalizando o nosso evangelho de hoje. Esperamos que vocês tenham uma excelente semana e vamos checar lá o nosso autopasse. É verdade. Logo depois desse evangelho. E tenham fé que essa semana vai ser muito maravilhosa.